Ok. Muito boa tarde a todos. É uma honra para mim estar a dar para o nosso primeiro Journal Club de Vila Real e sem mais demoras vou-vos mostrar o artigo que venho falar, que se chama Nerve Tumors, What MSK Radiologists Should Know. O que é preciso saber sobre tumores nervosos. Eu pensei neste artigo depois deste ser mencionado numa das apresentações da doutora Amanda Isaac, do King's College of London, que a colega comunicou presença neste mais recente curso Erasmus de Ressonância Magnética Musculoesquelética no corpo. É um artigo que fala de tumores associados a estruturas nervosas e a importância do seu reconhecimento radiológico, e bem como a sua caracterização e a distinção entre o tumor e o pseudotumor, e a necessidade ou não de nós realizarmos ressonância ou biópsia. Falando também das dificuldades que existem neste momento na distinção entre neurofibroma e schwannoma, ou também, propriamente, entre tumores neurogénicos benignos e malignos. O objetivo deste artigo, então, é a revisão das características clínicas e radiológicas mais relevantes dos tumores e pseudotumores neurogénicos periféricos, com ênfase no papel do radiologista. O artigo começa por demonstrar uma lista de pseudotumores e tumores periféricos de bainha nervosa. Num contexto radiológico é muito importante nós estabelecermos a provável ou muito provável origem neuronal da lesão e a sua associação direta ou indireta com o nervo periférico, mas também a distinção entre tumor, benigno ou maligno, e um pseudotumor, nomeadamente um neuroma traumático, neuroma de Morton, entre outras entidades. Fala da ecografia e da ressonância como os melhores métodos de imagem para esta avaliação e também contextos em que a biópsia pode ser evitada, nomeadamente a evicção de biópsia em lesões puramente benignas. O artigo sugere seguir as guidelines estabelecidas pela Sociedade Europeia de Radiologia Musculoesquelética para tumores dos nervos periféricos, e um resumo possível é evitar as biópsias em estruturas gangliónicas que correspondam a uma coleção fluida bem definida, sem componentes sólidos e sem vascularização interna. Também evitar no lipoma intraneural homogéneo, bem definido, encapsulado, compressível e, reparem, com estabilidade documentada em pelo menos um follow-up de 6 meses. A mesma coisa para malformações vasculares intraneurais com estabilidade documentada também num follow-up de 6 meses. Evitar biópsia também num neuroma de Morton bem diagnosticado, neuroma traumático, e quanto a tumores periféricos da bainha nervosa, apenas em casos de neurofibromatose comprovada, não dolorosa, quando a imagem de follow-up é usada para detectar e monitorizar estes neurofibromas típicos. Mais uma vez, as recomendações gerais passam por seguir as guidelines da SCCR e encaminhar o caso para um centro especializado de sarcomas ou unidade especialista em lesões nervosas periféricas. E devemos conhecer e documentar certas informações antes de iniciarmos o estudo imagiológico, nomeadamente história de trauma, alterações da imagem e dimensões da lesão, história de doenças genéticas, sinal de TINEL positivo e restante exame clínico, exame físico relevante e multiplicidade da lesão. E vamos realizar estudos de imagem, lá está, para avaliar o tipo e a natureza da lesão, a sua benignidade ou malignidade, a extensão, complicações, associações, nomeadamente a síndromes genéticos, e a avaliação pós-terapêutica. O artigo traz também esta tabela que fala de algumas características imagiológicas que nos devem levar à suspeição de um tumor neurogénico, nomeadamente o crescimento ou dependência de um nervo, de uma estrutura nervosa, por exemplo, a entrada e saída do nervo, que neste momento é das características mais confiáveis para a sugestão de origem neurogénica, morfologia fusiforme e depois alguns sinais radiológicos que eu vou abordar em seguida, nomeadamente o split fat sign, o target sign, entre outros.
Comecemos então a falar um pouco primeiro sobre os pseudotumores, começando pelo neuroma de Morton, que é um alargamento, um aumento de tamanho não neoplásico fusiforme do nervo digital plantar, devido principalmente a fibrose perineural. Ocorre mais comumente no terceiro espaço intermetatársico, seguido do segundo espaço, e se ocorrer noutros espaços tem outros nomes, nomeadamente o neuroma de Heuter e de Eislin. Ecograficamente ou imagologicamente é uma massa ovoide, hipoecogénica intertársica, incompressível a maior parte das vezes, e está associado a uma maior sintomatologia se maior que 5 mm de diâmetro. Certas características aumentam a confiança diagnóstica do neuroma de Morton, nomeadamente a continuidade com o nervo e o teste de Mulder durante o exame ecográfico. E vemos um exemplo do que é possível ver na ecografia, quando a compressão das cabeças metatársicas para a extrusão do neuroma de Morton, aqui representado pela massa hipoecogénica, a recolher e agora a voltar a sair. E está estabelecido o diagnóstico no terceiro espaço. Também uma informação importante é que numa meta-análise de 2015 a ressonância magnética não se demonstrou superior à ecografia para diagnóstico. Mas na ressonância o neuroma é melhor visualizado em imagens T1 coronais ou axiais, preferencialmente com um FOV pequeno. A lesão é centrada nos feixes neurovasculares, é de baixa ou isointensidade relativamente ao músculo em T1, em T2 tem hipossinal relativamente à gordura e tem um realce variável após contraste. De referir também que coleção fluida ou bursite intermetatársica proximal e dorsal ao neuroma de Morton é um achado que pode ser frequente e que também pode ajudar a sugerir este diagnóstico. Gostava de fazer só um parênteses para trazer um conceito importante que foi abordado pela doutora Diana Afonso numa das apresentações do curso Erasmus de Ressonância que eu mencionei no Porto, nomeadamente um diagnóstico diferencial do neuroma de Morton, que é o pseudoneuroma, no contexto então de fibrose pericapsular devido à ruptura da placa plantar. Esta distinção é importante porque a clínica pode ser semelhante e o neuroma de Morton até pode estar associado, ou coexistir, aliás, com uma ruptura de placa plantar em cerca de 20% dos casos. E a distinção passa por, enquanto que o neuroma de Morton é mais concêntrico no espaço intermetatársico e em forma de pera, como diz a literatura, está também associado a uma estrutura nervosa e está centrado no espaço, ok? Já o pseudoneuroma é menos bem definido, é excêntrico e ocorre mais próximo do segundo espaço intermetatársico, adjacente a uma ruptura da placa plantar, que mais comumente acontece na segunda articulação metatarsofalângica, ok? Passamos agora ao neuroma traumático, que é uma proliferação não neoplásica, desorganizada, da extremidade de um nervo que foi transeccionado, completa ou parcialmente, após uma lesão aguda ou crónica. É composta por uma massa de axónios e células de Schwann e células da bainha endoneuronal e perineuronal, numa matriz de colagênio com fibroblastos. É uma massa fusiforme, geralmente, com entrada e saída, ou melhor, relação com o nervo associado. Ou então, terminando apenas numa morfologia bulbosa, como é o caso deste neuroma traumático, ok? Geralmente relativamente homogénea, hipoecogénica e sem focos necróticos pseudoquísticos ou degenerativos. Aqui um aspecto que podemos ver na ecografia, isto é no membro inferior, provavelmente o nervo sural, é um caso que retirei da literatura e que termina nesta morfologia bulbosa. Na ressonância tem este aspecto, como aqui vemos, intensidade intermédia semelhante ao músculo em T1, em T2 intensidade intermédia, um sinal intermédio alto e também com morfologia bulbosa terminal. Outro pseudotumor possível é o amartoma fibrolipomatoso do nervo, ou lipomatose do nervo. É uma lesão benigna e está sugerido que seja representada por hipertrofia dos adipócitos maduros e dos fibroblastos epineurais. O tratamento geralmente é conservador e está maioritariamente associado ao nervo mediano, mas também é possível encontrar no nervo cubital ou radial.
Na ecografia, esta entidade é vista como tem um aspecto hipoecóico e quase como um conjunto de cabos, cable-like, revestido por um substrato ecogénico. Na ressonância tem geralmente um aspecto patognomónico. Lá está, em axial, mais uma vez, um aspecto cable-like, e em coronal, o chamado aspecto em esparguete, que a Catarina já nos falou há uns tempos, e aqui temos um exemplo desse... Não é um sinal, mas não é um sinal, não é? que não é um sinal, sim, morfologia em esparguete. Não é um sinal de faz. Exatamente. Pronto, isto corresponde ao amartoma fibrolipomatoso do nervo. Trago aqui uma tabela bastante importante do livro da ANERT, que combina as características dos tumores propriamente dito da bainha nervosa, nomeadamente schwannomas, neurofibromas ou tumores malignos. E é disso que vamos falar agora, dos tumores propriamente ditos. E as características diagnósticas que sugerem estas entidades é a localização associada a um nervo, nomeadamente a entrada e saída do nervo, relativamente a esta massa, e a presença dos tais sinais que eu vou passar a descrever. O split fat sign, o fascicular sign e o target sign. O split fat sign acontece quando a lesão é rodeada por um aro de gordura e vemos um afastamento da gordura envolvendo o feixe neurovascular, que sugere uma origem neuronal. O sinal fascicular, ou fascicular sign, é caracterizado por múltiplas estruturas com alto sinal em T2, com morfologia em espécie de anel, que correspondem aos fascículos dentro dos nervos. E o target sign acontece quando vemos um conjunto de tecido fibrocolagenoso centralmente, rodeado por tecido mixomatoso perifericamente. E esta periferia mixoide tem... Estão-me a ouvir? Eu recebi aqui Ok, recebi um sinal de zoom, não percebi muito bem. Estava eu a dizer que o sinal periférico mixoide tem alto sinal e o centro do tumor é de baixo sinal, correspondente ao tecido fibrocolagenoso. Aqui está o aspecto que eu fui descrevendo, split fat sign, cá vemos uma bainha de gordura afastada condicionada pela massa, target sign, com alto sinal periférico e baixo sinal interno, e o fascicular sign, correspondendo aos fascículos da bainha da estrutura nervosa. Aqui mais exemplos da literatura, sem ser do artigo que vos trago, para mostrar mais exemplos, também dos mesmos sinais. O split fat sign, que pode ser visto na ressonância, mas também adivinhado na ecografia, ok? Bastante característico. E, mais uma vez, o target sign. E reparem que, com contraste, muitas vezes a zona central é que tem um realce relativamente heterogéneo centralmente, correspondendo ao tecido fibrocolagenoso e de células Schwann condensadas. E mais um exemplo do fascicular sign. Isto foram tudo características que nos indicam uma origem neuronal, ok? E agora, falando um a um, começando pelo schwannoma. O schwannoma, que também tem outros nomes, como neurilemoma ou neurinoma, e é o tumor mais comum dos nervos periféricos, geralmente solitários e esporádicos. Quando são encontrados em multiplicidade, podem estar associados a neurofibromatose tipo 2. Por falar nisso, relembrar só que está associado também com neurofibromatose tipo 1 em até 18% das lesões. O schwannoma tem como característica estar distintamente excêntrico na topografia do nervo, mas inseparável deste mesmo. Na histologia podemos ter alguns padrões consoante a compactação e densificação das células, com padrão Antoni A mais compacto e padrão Antoni B menos compacto e mais propenso à degeneração quística. Estes padrões vão ter consequência no aspecto em T2 na ressonância, ok? Aqui vemos o aspecto de um schwannoma na ecografia.
e na ressonância saber que em T1 geralmente é hipointenso ou isointenso, com realce intenso, e lá está, em T2, consoante o padrão, vai ter uma hiperintensidade heterogénea e com alguma degeneração quística pode estar presente, especialmente em tumores de maiores dimensões. Quanto à topografia e à localização, podem ser intracraniais, espinhais, em nervos do tronco e até dos membros, ou espalhados pelo retroperitoneu e em topografia gastrointestinal. Uma chamada de atenção que quanto aos nervos cranianos pode estar praticamente afetado por quase todos os nervos, exceto o nervo olfativo e óptico, e o mais comum envolvido, o nervo que o schwannoma mais comumente envolve é o nervo vestibulococlear, par craniano número 8. Há vários tipos de schwannoma, nomeadamente o schwannoma, o chamado ancient schwannoma, que é caracterizado por um schwannoma de crescimento lento, de grandes dimensões e mais propenso, por essa razão, a alterações degenerativas. Temos outros tipos, nomeadamente o schwannoma celular, melanótico e plexiforme, que não deve ser confundido com neurofibroma plexiforme, ok? O artigo traz uns casos engraçados de tipos de schwannoma, nomeadamente um schwannoma quístico, aqui em topografia pélvica, adjacente à bexiga, ok? Com um trajeto intrapélvico, um dos aspectos possíveis de schwannoma. E falando agora do neurofibroma. Dizia eu que enquanto o schwannoma acontece mais excentricamente em relação ao nervo, o neurofibroma está descrito como central ao nervo e intimamente interligado com a estrutura nervosa, ok? Tem associação, lá está, com neurofibromatose em maior percentagem dos casos, em 63%, com lesões múltiplas, e está classificado ou categorizado em neurofibroma localizado, difuso cutâneo ou superficial, ou então os neurofibromas plexiformes, ok? Mais uma vez, em T1 é hipointenso, em T2 hiperintenso, e é aqui que podemos encontrar também o target sign ou fascicular sign, com um realce heterogéneo com gadolinho. Aqui um exemplo de neurofibromatose tipo 1, em T1 e T2. E um exemplo de neurofibroma plexiforme cutâneo que o artigo nos demonstra aqui com estas dimensões e morfologia bastante característica. Apenas limitado ao tecido subcutâneo, sem extensão, neste caso, aos músculos subjacentes. E outro caso de neurofibroma plexiforme um pouco mais complexo, estendendo-se para a região escrotal e pela topografia do nervo pudente também. Um caso engraçado. Engraçado para a literatura. E trazendo de volta os conceitos do Danert, agora falando do neurofibroma plexiforme, está caracterizado um envolvimento de um longo segmento de nervo, mais extensão em ramos adjacentes, com extensão ao músculo adjacente, à gordura e ao tecido subcutâneo. O neuroma plexiforme, em combinação com múltiplos neurofibromas, é patognomónico de neurofibromatose tipo 1, ok? E temos o padrão linear ramificado no tecido subcutâneo, o aspecto em saco de minhocas, ou um aspecto de uma morfologia serpentina, tortuosa, característica desta entidade. O artigo aborda também a questão da diferenciação de schwannoma versus neurofibroma, e que nem sempre é fácil. Até à data não há estudos prospectivos que relatem algoritmos diagnósticos precisos para a diferenciação destas lesões. Reforçando que a maioria dos tumores periféricos de banho nervosa são esporádicos, mas que, no entanto, schwannomas múltiplos acontecem na maioria em casos de doentes com neurofibromatose tipo 2, e neurofibromas múltiplos plexiformes e de grandes dimensões são quase sempre associados a neurofibromatose tipo 1. Por último, para terminar rapidamente, falar dos tumores de banho nervosa periféricos malignos, podem ser considerados sarcomas de alto grau, e que, como outros tumores secundários, podem seguir-se
podem ser consequência de terapia de radiação depois de um período latente. E estão associados também à neurofibromatose tipo 1. São geralmente de grandes dimensões devido ao seu crescimento. Têm algumas características, nomeadamente morfologia fusiforme em relação com um nervo existente, geralmente de grandes dimensões, lá está, maior que 5 centímetros aponta para a malignidade. Margens irregulares, indistintas e aspecto infiltrativo. Um crescimento de uma lesão previamente documentada deve apontar-nos para uma lesão maligna e também características heterogéneas, nomeadamente o seu realce heterogéneo. Infelizmente, nenhum destes critérios imagiológicos, ou melhor, não há nenhum critério imagiológico único para a distinção de benigno versus maligno. Há critérios de suspeição, como eu acabei de referir, nomeadamente dor, fraqueza ou outros déficits, tamanho aumentado, heterogeneidade, a ausência de target sign, ou seja, disrupção com invasão dos planos envolventes, edema, crescimento infiltrativo e necrose ou calcificações. Aqui um exemplo de uma massa pré-sagrada que foi confirmada como um tumor periférico de veia nervosa maligno. Aqui a PET concomitante a mostrar uptake elevado e um aspecto bastante heterogéneo na ressonância. O artigo termina com as direções futuras neste tópico. Devemos insistir no estudo e nas características diferenciadoras entre tumores benignos, grandes e malignos, que continua a ser um desafio diagnóstico. Devemos estar atentos ao que a radiomics, ou seja, a informação radiológica dos componentes de imagem nos podem trazer, utilizando o Big Data, e os padrões de realce e espectroscopia nos podem trazer no futuro. Ressonância de corpo inteiro, que está apontada como uma melhoria de diagnóstico e do follow-up destes doentes, ainda a ser desenvolvido e aplicado mais comumente na prática, e também a importância, claro, de uma abordagem multidisciplinar. Reforçando que, de momento, não há critérios reprodutíveis ou uma característica imagiológica única e fiável para distinguir com confiança um neurofibroma e um schwannoma, ou um tumor benigno versus maligno. E é tudo. Obrigado. Não sei se Vila Real quer dar algum feedback. O início é grande. Está muito bem, está muito bem. Dizemos todos tumor neurogénico. Estávamos a dizer que estava tudo muito bem e que eles vão ficar um bocadinho assustados agora de apresentar as próximas. Era isso que o Praia estava a dizer. O André José. Eles vão estar igualmente à altura, não é? Vão apresentar muito bem e vamos todos dizer tumor neurogénico. Pronto. Mas pronto, mas foi boa a revisão. Acho que aproveitámos bem. Era bom. Tínhamos aquele caso do Ruben, não conseguia pensar naquele caso do Ruben, mas olha, não via nada destes sinais, não via target sign. Não via almoçado, não é? Não sei. Não sabia se aquilo era um tumor. Eu só ouvi a ou se era. Porque não tinha, nós andámos lá a ver os sinais, mas não tinha sinal nenhum. Não sei se o Ruben te mostrou o caso, não viste tu, Tiago, pois não? Não, acho que não sei. O caso com ressonância, que a dúvida era se aquilo era mesmo um tumor ou se era uma adenomegálio. Quando é aquelas vezes que eu te chateei para o WhatsApp, lembras? Tenho que ver. Já me lembro. Tinhas que fazer ressonância. Pronto. Não me chateaste, partilhaste o caso. Mas na ressonância não se via, não se conseguia perceber estes sinais, não é? Na ressonância. Isso era heterogéneo, realçado, era heterogéneo. A dúvida era se aquilo era uma adenomegálio ou realmente um tumor. Ok. E a histologia, já temos esse resultado, não? Não sei. Mas Não vê se vai ser clínico, não sei. Mas vocês vão. Eu queria aproveitar só para dar aqui dois comentários também. Acho que foi uma ótima primeira apresentação. Em vez de ser apenas um Journal Club, foi uma masterclass sobre. Acho que focaste em alguns pontos importantes. Aquela diferenciação entre neuroma de Morton, fibrose, porque eu acho que existe, eu não faço MSK, mas a minha noção é que existe algum overcall. As pessoas começam tendencialmente dizem muito neuroma de Morton e às vezes nem tudo é, não é? Existe aqui alguma tendência para chegarmos a esse resultado. Também foi importante este artigo para perceber que se tivermos as características benignas, dispensamos a biópsia, não é? Existem estas guidelines que nos ajudam
a basear-nos e quando formos a uma reunião multidisciplinar podemos utilizar isso como argumento para não fazer uma biópsia ou para fazer uma biópsia. E perceber que, como não existem critérios entre benigno e maligno, também é importante termos a parte clínica, não é? A parte dos sinais de alarme, a dor, as alterações sensitivas, tudo isso vai nos ajudar, mas parte também passo o pleonasmo, da parte dos colegas, nos escreverem isso na informação clínica, porque se nós não tivermos isso, não conseguimos dar esse feedback. De resto, eu acho que foi ótimo. Obrigado. Uma excelente também intervenção. Exatamente. Não sei, eu não vi a parte do neuroma, desculpem lá que eu estou Posso dar rapidamente, se quiser, depois o slide. É muito Mas rápido. gravaste, não gravaste? Porque havia essa Vai questão gravar, sim. para dizer Todos que parabéns. fibrose não é Mas lesão. isso Eu não é vi. mais o Pedro Valneira que diz. Pois. Que eu nunca tinha ouvido lá quem fala de fibrose ainda não. Pois. Eu já agora questionava quanto ao neuroma de Morton, que... O Gil está a falar. Sim, sim. Agora, Tiago, acrescentava quanto ao neuroma de Morton. O PGO, é o PGO. Há cerca de 2, 3 semanas encontrei aqui no serviço um caso, no turno de ressonância, em que era uma lesão no terceiro espaço intermetatarsíco, portanto no sítio típico do neuroma de Morton, características sinais típicas. A questão é que não estava na face palmar, estava na face dorsal do espaço intermetatársico. Eu depois fui ver na literatura, incrivelmente, havia um estudo que falava que cerca de 40% dos neuromas de Morton estão na face dorsal e não na plantar. Eu não estaria à espera de encontrar esse valor. Nem eu. Portanto, achei interessante e já agora também partilho. Por vezes E também é interessante que aqui referem, exatamente, por exemplo, o que aumenta, uma das características que aumenta a confiança diagnóstica é a continuidade ou relação com o nervo, não é? E que muitas vezes é melhor vista com a abordagem ecográfica dorsal, o que pode, se calhar, estar relacionado com alguns desses casos em topografia mais dorsal, não sei. Mas não sabia isso. Muito bem. Muito bem.